Olá, boa tarde. Vou aguardar uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Se quem já estiver por aqui puder me dar um feedback sobre o vídeo, se o áudio está ok, se a imagem está ok, né? E também de onde vocês são, para que eu possa conhecer um pouco. Boa tarde, Natércia. Tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre psicopatia, sobre personalidade antissocial. É claro que nós vamos falar a partir de um olhar psicanalítico, né? Então, para a psicanálise, nós estaremos falando sobre perversão. Mas isso eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Boa tarde, Letícia. Ai, que bom que está bem. Boa tarde, Mel. Seja bem-vinda. Olha, na Tércia de Recife. Que delícia. Boa tarde, Lourdes. Tudo bem? Do Guarujá. A Mel do Rio Grande do Norte, né? Que bom que está ok. Olha o Rafael da Paraíba. Seja bem-vindo, Rafael. Letícia de São Carlos. Que ótimo. Vou só aguardar mais uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Enquanto isso, eu vou me apresentando, né? Para quem não me conhece ainda. Jussara de Niterói, seja bem-vinda. Hélia, boa tarde. Tainara de Brasília, olha que bacana. Muito bom ter vocês por aqui. Hoje o nosso bate-papo é sobre psicopatas, sobre personalidade antissocial, sobre perversão, né, no olhar da psicanálise. Boa tarde, Maria, de Vitória. Que bacana. Eu vou me apresentar para quem não me conhece, enquanto isso o pessoal vai chegando. Aí nós já damos início a esse tema. Vocês já podem formular perguntas e me mandarem, né? Nós vamos tendo essa troca, esse bate-papo juntos. Então façam perguntas, dúvidas sobre esse assunto. Né? Eu acho bem bacana. Nós vamos trazer um olhar não do senso comum, mas além, né? Pensar um pouco além sobre esse tipo de personalidade, sobre esse tipo de pessoa, esse modo de atuação do ser humano, né? E vamos entender que todos estaríamos sujeitos a isso, né? Vai ser uma expansão um pouco além. Então, vou me apresentar primeiro. Eu sou a Jéssica, sou psicoterapeuta, eu falo e atuo clinicamente a partir da psicanálise, que é da onde virá o meu olhar também a partir desse tema. Sou do interior de São Paulo, a cidade que se chama Potirendaba, uma cidade pequenininha, de interior. Podem perceber pelo meu sotaque. Eu clinico em Potirendaba e em São José do Rio Preto, que são cidades próximas também do interior de São Paulo. Eu promovo o grupo de estudos a partir da psicanálise online. Quem tiver interesse depois pode me mandar uma mensagem. E vocês podem me encontrar nas redes sociais como jessicakm.psico, né? Tanto Instagram, YouTube, Facebook, enfim. Já temos aqui uma boa quantidade de pessoas, então já vou dar início ao tema. Então, formulem perguntas sobre psicopatia, sobre personalidade antissocial, sobre perversão. Nós vamos falar sobre isso hoje, ok? Bom, já vejo que tem bastante gente interagindo, isso é muito bacana. Eu vou responder a todos dentro do possível, né? Acredito ser possível responder a todos. Então, formulem perguntas. Então, vamos entender, né? Por que eu trouxe esse tema? Na live anterior que eu fiz sobre quando os pais se separam, que é uma live um pouco antes, para quem não acompanhou, pode procurar na página dos Mais Psicólogos que você encontra e pode assistir ela novamente. Surgiu o tema sobre psicopatas, né? Quando eu mencionei que a minha monografia na faculdade foi sobre assassinos em séries, foi sobre a personalidade antissocial. Então eu vou trazer um pouco desse conceito do que eu estudei. É claro que a partir do olhar da psicanálise.
Por que esse tema, né? Por que isso suscitou em mim? Porque eu queria entender por que algumas pessoas agem de alguma maneira sem se importar com o outro. O que acontece? Será que eu poderia ter me tornado? Será que qual que é a diferença que fez com que eu não me tornasse ou fez com que outras pessoas se tornassem e outras não? Né? É isso que eu queria entender. A pessoa nasce, ela se torna, o que acontece com o psiquismo desse indivíduo em particular? Para a psicanálise, qualquer transtorno que venha a ser psíquico, ele é desenvolvido a partir de um ambiente. Não é nada que se nasça, né? Então, através de um olhar psicanalítico, a psicopatia, a personalidade antissocial, não é algo que a pessoa nasce assim, mas sim que ela se torna a partir de um ambiente. Vou explicar por quê. Freud, ele vai dividir a mente em três pressupostos. Na psicanálise, nós não dividimos o sujeito, por exemplo, por psicopatologias. Em que sentido, né? Não é dividido como um sujeito que tem depressão, um sujeito que tem transtorno bipolar. Não é por essas nomenclaturas. Dividimos na psicanálise a psique em 3 partes. Ou é neurose, ou é psicose, ou é perversão. São esses 3 conceitos que nós diferenciamos o indivíduo. Neuróticos todos somos, né? Todos também possuímos uma parte perversa da nossa mente. E eu vou explicar isso por quê, então não se assustem. Todos possuímos uma parte psicótica da nossa mente. Só que em alguns indivíduos é como se, por exemplo, no caso do psicopata, a parte perversa fosse mais alimentada. Então a parte perversa é a maior parte dentro do aparelho psíquico daquele indivíduo. Para a psicanálise, nós podemos, para quem tem algum conhecimento, algum contato, nós podemos pegar em Winnicott, Donald Winnicott. Ele é pediatra e também psicanalista. Ele trouxe bastante conceitos que revolucionaram a psicanálise. Em que sentido? Por exemplo, Melanie Klein, uma outra psicanalista, ela dá uma importância para o ambiente, mas ela não dá um enfoque. O Winnicott vai trazer uma importância de uma mãe, de um ambiente suficientemente bom, sabe? Aquele lugar que acolhe, aquele lugar que acolhe os conteúdos caóticos que esse bebê, que essa criança, ela vai desenvolver naturalmente. Quando nós pensamos em uma personalidade antissocial, quais são as características, né, dessa personalidade? Nós podemos pensar que é alguém que tem um narcisismo exacerbado. O que é narcisismo? O Freud, quando ele cria suas teorias, ele se utiliza muito da mitologia grega para ele poder ilustrar o conteúdo que ele está trazendo. Então, o narcisismo, ele vem do mito de Narciso, que ao olhar a sua própria imagem em um lago, ele acaba se apaixonando por si mesmo. E ele vem a morrer desse encontro porque ele não consegue, quando ele percebe que ele está apaixonado por si mesmo, ele não consegue mais se desvincular daquela imagem. Apaixonado por si, ele acaba morrendo e aonde o corpo faleceu, né, onde aquele corpo padeceu, nasce uma flor chamada Narciso, que nós conhecemos hoje. Então, o que é isso dentro da psicanálise? O que é uma pessoa narcisista? É uma pessoa egocêntrica, que só pensa em si, que coloca o seu desejo em primeiro lugar. Quando nós pensamos, eu vou usar psicopata porque fica algo mais fácil para todos entenderem, tá? Mas para a psicanálise nós vamos chamar esse indivíduo de perverso, né? Vai ser uma perversão dentro da psicanálise. Por quê? Porque eu não vou me preocupar com o que o outro vai sentir. Não existe empatia dentro dessa atuação perversa. Por quê? Porque eu não me preocupo se eu tenho que te machucar, desde que o meu desejo seja alimentado, desde que o meu desejo seja realizado. Então, quando nós estamos falando de alguém, por exemplo, eu vi algumas perguntas assim, como eu reconheço um psicopata? Né? Geralmente ele vai causar um avalanche mesmo na sua vida, sabe? Você sente um impacto, seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele da construção de uma relação.
Vou explicar por quê. O psicopata é alguém que não vai se importar com o que ele for com o que ele for fazer com você, né? Ele usa as pessoas como se fossem... Por exemplo, quando um psicopata diz que ama uma pessoa, é como se eu dissesse que eu amo o meu carro ou amo a minha casa como objetos, né? De fácil, quando eu troco, né? Muito simples. Nós podemos encontrar psicopatas de graus leves e mais graves. Graus leves seriam quais? Seriam aquelas pessoas, por exemplo, que dentro de um emprego, elas não se preocupam se elas vão precisar passar por cima de outras pessoas para chegar ao seu objetivo, sabe? Facilmente a gente encontramos algumas características perversas dentro dessas pessoas, na atuação dessas pessoas, perdão, mais explicitamente. Por que na atuação? Porque se eu tiver que trapacear para alcançar o meu desejo, eu não vou hesitar. Então, essa é um tipo de atuação perversa dentro de... vamos pensar na questão do psicopata, por exemplo. É alguém que é ardiloso, é alguém que é articulado, é alguém que sabe manipular, né? Tem uma facilidade em manipular as situações e manipular as pessoas. Isso nós falaríamos de um psicopata de grau leve. Por quê? Não é alguém que está matando o outro, por exemplo. Ele rouba, ele extorque. Nós podemos pensar nas pessoas que fazem falsidade ideológica, que roubam, falsificam, sabe? Nesse sentido, esses seriam psicopatas de grau leve. Eles podem entrar na tua vida, por exemplo, como que eu identifico, né? Como que eu vou identificar um psicopata? É alguém que entra na sua vida, causa uma destruição, seja emocional, seja financeira, né? Faz sentido isso? Ele entra, causa esse tipo de desconforto. Olha, tem bastante gente aqui. Boa tarde, sejam bem-vindos. Nós estamos falando sobre psicopatas, né, de um modo geral, mas a partir da psicanálise. Então, quando eu tô falando de uma personalidade antissocial, de uma personalidade perversa, a partir da psicanálise, eu estou falando de uma perversão. Antes de eu continuar, quem já tiver pergunta, vocês podem me mandar a respeito de psicopata, personalidade antissocial, sobre perversão, que a partir do olhar psicanalítico nós vamos diferenciar sobre neurose, psicose ou perversão. Quando nós falamos de psicopata, nós estamos falando necessariamente de uma personalidade perversa. Por que perversa? Porque eu não me importo se eu vou precisar te machucar para eu poder usufruir, para eu poder satisfazer o meu desejo. Quando nós pensamos na psicanálise em alguém que age perversamente, é alguém que não tem um senso limite. Por exemplo, Freud ele vai dividir a nossa psique em 3 partes, na segunda tópica, entre id, ego e superego. O id seria a parte mais primitiva do eu. Impulsos desordenados que não têm um senso crítico com a realidade. O que seria isso? O id, né, é aquela parte onde... Para que vocês possam localizar e identificar essas 3 divisões. O id seria assim. Sabe quando você fala algo, age de alguma maneira e minutos depois você pensa, nossa, por que eu fiz isso? Né? Por que eu falei isso? Esse, para a psicanálise, é o id, que é a parte desenfreada do ser humano e é a que atua mais no psicopata, é o que atua mais na personalidade antissocial, né? Por quê? Porque o psicopata, por exemplo, se há um desejo nele de satisfazer, vamos supor que dentro de uma briga, nós, como os neuróticos, né, para a psicanálise, todos somos neuróticos, todos temos neuroses a lidar e aprender a conviver com elas. O psicopata, que seria a personalidade perversa dentro da psicanálise, como que funciona? Se dentro de uma briga, às vezes nós pensamos, nossa, eu gostaria de matar essa pessoa, mas é um pensamento, sabe? Pro psicopata, isso já não acontece, não tem esse senso crítico, não tem essa questão do pensamento. Eu não penso no sentido, nossa, essa pessoa tá me estressando tanto que eu queria que ela desaparecesse, eu queria que matar ela. Mas é uma expressão, naquele momento, pro-neurótico. Pro perverso, ele já atua.
Se uma pessoa o incomoda, ele não vai se importar em ter que matar, em ter que trapacear, em ter que roubar, em ter, sabe? Seria um tipo de delinquência, nós poderíamos pensar. O que nós precisamos entender? Existem graus mais leves da psicopatia e graus mais graves. Graus mais leves seria que tipo? Seriam pessoas que trapaceiam, sabe? Fazem falsidade ideológica, roubam, querem estar Querem não, né? O psicopata, ele acredita fielmente que ele está à frente de todos, que ele é o mais importante, que ele está à frente da polícia, que ele está à frente de você. E normalmente eles têm grande capacidade de articulação. Então eles conseguem te envolver sem ao menos você ter noção quando você está passando por esse processo, quando você está sendo um objeto na mão dele. Né? A articulação deles é tão grande que quando você percebe, já caiu na armadilha. Eu vou trazer também algumas questões em como que eu posso evitar, como que eu posso reconhecer. Vocês vão ver que não é algo do senso comum, né? Mas a gente vai conversar sobre isso. Vocês podem mandar perguntas sobre psicopatia, sobre transtornos. Teve bastante gente que mandou pergunta na live anterior, mas que não deu para eu responder. Se vocês estiverem aqui, me mandem novamente que eu respondo, ok? Nós vamos começar a abrir para as perguntas, para podermos expandir. Boa tarde, sejam bem-vindos. A Mel colocou, Boulder é psicopata? Para a psicanálise, não. Nós vamos pensar, na psicanálise nós vamos dividir a psique em 3 partes. Ou é neurose, ou é psicose, ou é perversão. Na neurose, nós olhamos para a realidade como ela é. Na psicose, eu renego a realidade. Eu crio uma realidade paralela. Na perversão, é como se eu substituísse o meu desejo eu olho para a realidade, por exemplo, o psicopata, ele sabe que ele está agredindo alguém. Ele sabe que ele está machucando alguém ou que ele vai trapacear alguém. Isso é consciente para ele. Porém, ele não tem a empatia. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Né? O psicopata é alguém que é extremamente narcisista. Se coloca em primeiro lugar. Isso não é ruim em certo grau, só que aí é exacerbado, aí é exagerado, né? Essa questão do narcisismo exacerbado dentro da psicopatia é que um pouquinho de narcisismo é natural para nós, é aconselhável que nós temos, porque como autopreservação, né? Eu também preciso olhar para mim, eu também preciso me reconhecer, me respeitar. Só que no psicopata, ele não consegue ter a empatia de se colocar no lugar do outro. É como se o outro só existisse para o satisfazer. É como se, por exemplo, psicopatas têm famílias? Tem. Eles vivem uma vida normalmente. Uns de graus leves, depois de um bom tempo, é que você consegue notar uma característica ou outra. Não é de início. Porque, como eu disse, eles são bem articulados, né? Eles conseguem se comunicar, eles conseguem fingir sentimentos. Então, é algo que eles têm essa capacidade mais elevada do que outras pessoas. Quando nós falamos de um egocentrismo, é como se eles fossem o sol, sabe? Tudo girassem ao seu redor. Isso é um egocentrismo, então também é exacerbado. Eles não têm um senso crítico do sentido... Nós podemos pensar durante uma briga, como eu estava falando anteriormente, nossa, eu gostaria de matar aquela pessoa, mas é uma expressão, sabe? Eu sei que eu não vou fazer isso porque eu tenho esse senso crítico. Eu consigo me colocar no lugar do outro. O psicopata já não. Se ele tem esse sentimento, ele vai e executa, né? Por quê? Por que acontece isso na psicanálise? Por uma falha ambiental. O que seria essa falha ambiental? O nosso primeiro contato com o mundo externo, a nossa primeira... Freud, ele vai trazer fases do desenvolvimento libidinal, né? Dentro de um ser humano. Uma falha dentro desta fase, ou várias falhas dentro desta fase, pode ocasionar de se instalar no psiquismo dessas pessoas uma personalidade antissocial. É a maneira que elas encontraram para continuar. O que eu queria trazer?
O psicopata, ele é alguém que é cruel? Sim. É alguém que não se importa com o outro? Sim. Só que também é alguém que foi vítima de uma sociedade, de uma falha ambiental, de falhas que ocorreram durante a vida. Então, lembra no início, quando eu estava fazendo o questionamento, por que eu não me tornei? Por que vocês que estão aqui não se tornaram um assassino em série? Que seria a parte mais grave da psicopatia, né? É aquele que leva a perversão às últimas consequências. É aquele que substitui, por exemplo, o ato de matar como autossatisfação. Então, essa é uma distorção. Por que isso não aconteceu conosco? Por que com aquelas pessoas? Porque, entende? Então, é uma questão estrutural de um ambiente. É uma falha no desenvolvimento desse ambiente. Porque, assim, para Melanie Klein, ela traz um artigo muito importante sobre a formação de símbolos no desenvolvimento do ego. Então, para a psicanálise, nós estamos em constante transformação. A partir de quê? Formação de símbolos. É como se eu internalizasse. O que é a formação de um símbolo? É eu internalizar uma função materna. É eu internalizar uma função paterna. Quando eu não consigo internalizar uma função materna suficientemente boa, ou quando ela foi faltosa, ou quando eu não tive por diversos motivos, isso pode ocasionar a uma personalidade antissocial. É via de regra? Não, nada é via de regra. Mas para alguns funcionamentos que tiveram várias falhas consecutivas, isso pode ocasionar sim. Vou respondendo as perguntas e a gente vai expandindo a partir daí. Ok? Não tô dizendo que o psicopata é alguém por exemplo, que não tenha que ser punido. Não é isso. Só que nós precisamos entender, isso é uma expansão além do senso comum. Sim, é uma pessoa que precisa cumprir regras. É um tipo de pessoa que não tem... A psicopatia, ela não tem cura. Por quê? Porque não é alguém que vai frequentar um setting terapêutico, que é onde nós precisaríamos reeditar essas falhas, onde nós entendemos e olhamos para as questões e tentamos uma reedição no sentido de rever aqueles conceitos, rever aquelas faltas, aprender a conviver com as faltas que vão ser naturais durante a vida, né? E o psicopata não é alguém que se propõe a esse tipo de tratamento. Por quê? Porque ele está à frente. Porque como ele se considera o centro de tudo, então ele é melhor que o terapeuta, ele é melhor que a polícia, ele sempre considera que ele está um passo à frente da sociedade. Então, por isso que alguém que casos assim, raríssimos, até hoje eu não vi, pelo menos descritos, que algum tipo de perversão a esse extremo tenha sido elaborada. Tenha sido... Não vou lidar com cura, porque a psicanálise não lida com cura, mas sim eu aprender a conviver com aquilo. Mas entendem nesse sentido? Vamos responder então. Aí a gente vai expandindo. Olha, tem gente do Amapá aqui, sejam bem-vindos. A Bruna colocou assim: quando uma pessoa assim é da família, qual a solução? Nós precisamos entender porque se você sente que alguém da sua família não se importa com o outro, ou que tem esse tipo de atuação, que acaba mentindo, que acaba roubando, A gente precisa entender o contexto. Nem todo mundo que rouba é psicopata. Nem todo mundo que mente é um psicopata. Não podemos generalizar. Uma pergunta que me fizeram ali, que tem a ver com a sua, Bruna. Como que eu reconheço um psicopata? Eu não sei se em alto grau é possível reconhecer. Por quê? Porque não tem cara, porque não tem certos biotipos, né? É alguém comum, é alguém que pode ser seu vizinho, é alguém que pode estar na sua família, é alguém que pode ser próximo, que pode ser o seu marido, que às vezes você nunca pensou naquilo. O que é importante que eu saiba? O que é importante para mim? O que é respeito para mim? Para eu poder identificar quando o outro me machuca, eu preciso entender o que me machuca, né? Se eu convivo, o fato dessa pessoa ser da sua família não te obriga a conviver com ela. Você tem o direito de não conviver com essa pessoa,
Entende? Então, o fato de eu ter um psicopata ou alguém que tem atitudes perversas perto de mim, não me obriga a conviver com ela. Eu posso me afastar. Eu posso, porque entendam que o veneno, ele só te mata se você engole. Não é porque você reconhece as falhas da outra pessoa que isso te obriga a conviver com ela. Não necessariamente. Só que aí vai depender qual que é a pessoa, as condições que você tem para se afastar dessa pessoa, como conviver com ela. Não vamos generalizar no sentido assim. Nem toda pessoa... A gente precisa entender um motivo, sabe? O que eu queria trazer aqui na questão do psicopata, por exemplo, é que houve um motivo para que ele se tornasse. Houve um motivo para que isso se instalasse no psiquismo dele. É geral? É uma desculpa? Não, não é uma desculpa, mas é uma maneira que ele encontrou para sobreviver. Uma distorção na relação com o outro, porque houve falhas, entendem? A Amanda colocou, é verdade que o psicopata não sonha? Olha, em alto grau eu acredito que... Porque assim, o sonho para a psicanálise é quando o seu inconsciente atua. Então, o sonho na psicanálise, ele vai estar mais referente a um desejo seu. Então, sim, o psicopata sonha. Só que ele não se contenta com o sonho. O neurótico se contenta em satisfazer a sua parte perversa da mente, que todos temos, no sonho. O psicopata já não. Ele não se contenta. Não que não tenha. Tem o sonho, só que eu não me contento. E eu preciso trazer isso para a realidade. Então, por exemplo, se às vezes eu tenho vontade de, sei lá, vamos usar algum tipo de agressão, de agredir alguém, eu posso, em sonho, satisfazer esse desejo, satisfazer esse impulso. O psicopata já não, ele pode sonhar com isso, mas mesmo assim ele vai atuar. No psicopata não tem o pensamento do tipo, nossa, será que eu posso fazer isso ou não? Não existe. O psicopata, ele cria as próprias regras. Porque é como se ele reconfigurasse o seu modo de agir com o outro. É nesse sentido. A Rosimeire colocou, como se proteger deles? É no que eu estava falando. Como que eu me protejo? Eu não sei se em certo grau eu consigo evitar algumas situações. Por exemplo, se eu estou no meu emprego ou se eu tenho uma relação, o que eu preciso entender? O que me faz mal? O que é desrespeito para mim? Quais são os meus ideais? Quais são os meus limites? Se eu percebo que alguém está ultrapassando isso, está me desrespeitando, está me machucando, aí é o momento de eu me afastar ou de eu evitar esse tipo de relação, ou entendem? A melhor maneira de você se proteger do outro, seja ele psicopata ou não, é você se respeitando, é você sabendo quais são os seus limites, é você sabendo o que te faz bem e o que te faz mal. Faz sentido? Porque como eles são articulados e como geralmente eles tentam se camuflar durante da sociedade, porque entenda que o psicopata não é aquele que vai ter uma cara que você vai ver na rua e vai ficar com medo. Não. Porque assim, a minha monografia eu fiz nos psicopatas de grau mais graves, nos assassinos em série, por exemplo. Alguém que também usa um disfarce social, alguém que também tem famílias, às vezes estão envolvidos com religiões. Então, assim, eles meio que se camuflam para conviver em sociedade. Mas existem alguns detalhes que você percebe. Por exemplo, quando a pessoa não se coloca no seu lugar. Quando a pessoa não se importa dela ter te roubado, dela ter te machucado, dela ter te ferido, isso não faz diferença. Eles podem até tentar, por exemplo, o psicopata chora? Chora. Finge algumas emoções? Finge, porque fingir eles sabem, mas atuar aquilo, vivenciar aquilo já é uma outra coisa, né? Como eu só coloco a mim mesmo, eu só realmente vou doer, eu só realmente não vou manipular o outro quando o meu desejo estiver sendo realizado, estiver sendo, sabe? Então, nesse sentido.
A Larissa colocou, você já atendeu um psicopata na clínica? Não, e bem provável que eu nunca atenda. Por quê? Porque não é alguém que vá procurar um tratamento. Porque para eles não precisam, eles estão à frente da sociedade, eles estão à frente da polícia, dos terapeutas, entendem? Então não é alguém que vai entrar, a não ser que o terapeuta seja um alvo. A não ser que nós estamos falando, então, de um assassino em série que tem como alvo psicólogos, como alvo psicoterapeutas. Aí pode ser que ele frequente, mas por pouco tempo, entendeu? Não é alguém que se mantém. Então, não atendi. A Mari Novaes colocou, se acham mais inteligentes, misericórdias. Sim, e em certo grau, não que eles sejam, mas eles são bem articulados, são espertos. Por exemplo, eu não sei se vocês assistiram um seriado, faz um tempo já, que passou até na Rede Globo. Como que chamava? Com o Bruno Gagliasso. Vocês lembram de um assassino em série? Acho que é Dose Dupla, se eu não me engano. Se eu não me engano, acho que é esse o nome. Lá ele mostrava a atuação de um assassino em série. Você vê, ele ia, por exemplo, e isso é baseado em fatos reais. Porque na minha monografia eu uso o caso do Ted Bundy, que era alguém que tinha 2 faculdades, era alguém que estava já ingressando no governo da época, e ele matou várias mulheres, né? Era um assassino em série. Só que existe uma biografia da vida dele. Dentro da biografia da vida dele, você entende as consecutivas percas que ele foi tendo. E aí, quando vai se instalando, porque não é do nada, né? Existem alguns sinais. É como se... o que acontece? O que eu tô falando de falha? É como se toda tentativa que eu tenho de ir pro mundo, de criar laços com alguém, isso é rompido. Né? É como se eu fosse e batessem a porta na minha cara. Eu vou de novo, batem de novo. Eu vou de novo, batem de novo. Como eu disse, isso não é uma desculpa, mas é um modo como eles acharam para atuar. É errado? Errado. É cruel? É cruel. Mas eu só tô tentando mostrar porque sempre por trás de um agressor há uma vítima de alguma coisa. Ou de uma sociedade, ou de um ambiente familiar, entendem? Não precisa fazer sentido, né? A Débora Cristina colocou, como lidar na psicoterapia com tá. Haveria sim, Débora, se a pessoa ela estivesse disposta a isso, porque a psicanálise ela acredita na mudança do indivíduo. Então, se nós estamos pensando que o indivíduo ele é composto por formações de símbolos, né, por representações, por simbolizações, eu posso reconfigurar isso, né? O que a gente busca na terapia, eu tentar reconfigurar situações que foram mal sucedidas ou que houveram falhas. Como? Com um terapeuta, ou eu posso procurar essa redição em uma outra pessoa, em um relacionamento amoroso, em um professor, em uma professora, em um tio, em uma tia. Há outras possibilidades. O problema é que quando já se instalou a personalidade antissocial, a pessoa não busca isso. Então é só por esse detalhe, por a pessoa, por exemplo, por essa questão do narcisismo exacerbado, eu não consigo acreditar na melhora. Então não é alguém que vai se entregar ao processo, porque psicoterapia é algo doloroso, né? Nem todo mundo consegue se manter dentro de uma análise, porque não é algo fácil, é algo doloroso, é algo difícil. A Marina colocou, quando se tem mais de uma pessoa na família, se corre algum risco de se tornar um? Não necessariamente. Porque, por exemplo, às vezes tem um certo... algo cultural de que existem uma mesma criação para vários filhos, né? Isso não é verdade. Por quê? Porque cada filho nasce em uma época. Cada filho vai ter um tipo de mãe, por exemplo. Aquela família, num primeiro filho, vai ter um tipo de estrutura para oferecer, vai ter um tipo de disponibilidade de emprego, de energia naquele momento, então vai ser uma criação. O próximo filho que vier vai ser
é as mesmas pessoas, só que em momentos diferentes, com outras disponibilidades, seja financeira, seja de tempo, seja na paciência, do amor. Então, nenhum filho é exatamente com a mesma criação. Não que não tenham o amor, mas o que eu quero trazer é porque a mãe vai estar diferente, o pai vai estar diferente, e é uma outra criança que age, pensa diferente. Então, não existe criações iguais. Não é porque um dos irmãos ou alguém da família se tornou um psicopata que todos vão se tornar. Não, cada um vai ter um desenvolvimento, cada um vai ter pessoas na sua vida diferente. Por exemplo, você vai frequentar uma escola, vai ter amigos, vai ter professores diferentes. Então, às vezes, uma base que você cria que vai te dar um pouco mais de estrutura para olhar além do que aquela pessoa que não teve, sabe? Mari colocou manipular é o forte deles, exatamente. O Eric colocou, explica melhor essa diferença de borderline e psicopata, pois já namorei com uma e era agressiva e perversidade impressionante, não parecia ter nenhuma empatia. Então, como eu disse, para a psicanálise, nós não dividimos a mente do indivíduo, a psique, nos transtornos como na psiquiatria ou entre outras abordagens. Por exemplo, o borderline, a depressão, a síndrome do pânico. Nós não dividimos assim. Nós vamos dividir a mente em 3 partes. Ou ele é neurótico, ou é psicótico, ou é perverso. O neurótico somos nós, né? Temos falhas no nosso desenvolvimento, temos algumas questões a ser resolvidas, a ser olhadas de uma outra forma. O psicótico é aquele que renega a realidade, é aquele que cria uma realidade paralela porque a sua é insuportável. A perversão é quando eu olho para a realidade, eu consigo encarar ela, só que o que eu vejo é o meu desejo. Eu não me coloco no lugar do outro, eu não tenho a empatia. Eu estou acima de todos. As pessoas ao meu redor estão ali para me satisfazer. Existem pessoas que vão ter algum tipo de atuação perversa, mas não necessariamente são psicopatas, né? O que eu preciso entender? Se eu tenho algumas pessoas ao meu lado que estão agindo de forma perversa comigo, eu preciso pensar, por que eu permito? Por que eu estou nesse tipo de relação? Né? Esse é o primeiro passo. Se a pessoa me machuca, se a pessoa me fere, porque eu continuo, porque eu permito que ela faça isso comigo. A Larissa colocou, ainda vejo a psicopatia como uma falha biológica e não ambiental. Sim, não tá errado a tua visão, sabe? Na visão da psicanálise, os transtornos eles são adquiridos, né? Não que ele venha como uma falha biológica. Existem estudos que comprovam, que falam sobre alguma falha de genes e algo do tipo? Sim. A psicanálise já vê diferente. Não tem um certo e outro errado. Tem só pontos de vista diferentes. E aí cada um pode olhar do vértice que é mais confiável, que tem mais intimidade. Eu vejo como uma falha ambiental. Mas aí tá tudo bem se você vê de uma outra forma. A Lourdes colocou, como sabemos que uma pessoa tímida é antissocial? Quando é uma personalidade antissocial, não é tímido, sabe? Pode até se fingir a certo grau, mas não é. Logo você se percebe que há alguns detalhes, né? Em algum momento não se importou, passou por cima das pessoas, entende? A Bruna colocou, não tem cura? A psicanálise, ela não vai trabalhar com a cura. Por quê? Porque nós entendemos que o que você vivenciou não tem como desfazer. Então, você vai aprender a conviver com a falta. Você vai aprender a conviver com as dores, com o que te machucou. Não tem como desaparecer com isso. Não tem como ter uma eliminação dos sintomas numa totalidade. A psicanálise não traz isso, não traz a cura, mas traz uma pró-cura. Um sujeito que vai constantemente querendo evoluir, querendo se tornar uma pessoa melhor. Quando nós estamos falando do psicopata, por que eu trago que não tem essa questão da cura? É porque a pessoa ela não vai procurar um tratamento. Porque para ele não precisa, entende? Ele está à frente de todos.
A Ivane colocou, a pessoa já nasce com esse ser psicopata ou aparece ao decorrer da vida? A pessoa se transforma a partir de um ambiente que foi faltoso, que falhou em algum determinado momento. Não tô tentando diminuir a culpa das pessoas que machucaram alguém ou que roubaram. Essas pessoas realmente elas têm que pagar por isso. Mas só que antes de eu me tornar um agressor, eu fui uma vítima de algo, de uma sociedade, de uma família, de alguém. Houve isso, né? Não diminui a penalidade do final, mas tem algo antes, né? Houve alguma desconstrução sobre isso. Por exemplo, se nós, a Rosemary fez uma pergunta, ele vai morrer psicopata? Se nós, por exemplo, estamos falando de um assassino em série, sim, é alguém que não tem o que fazer, é alguém que realmente ele acaba trocando outros prazeres da vida por prazer de matar ou de torturar alguém, e alguém que não vai mudar isso, porque volta no mesmo ponto, não é alguém que vai se permitir a um processo terapêutico, não é alguém que vai querer algum tipo de tratamento. Então, para esses casos, o que seria o mais indicado? Por exemplo, se nós estamos falando de um assassino em série, é alguém que não pode conviver em sociedade. Entende? A Lisandra colocou, pode apresentar na infância? Tem um vídeo, não sei se vocês já viram, A Ira do Mal. Não é de uma psicopatia, lá eles colocam como se fosse. Mas se aquela criança não tivesse sido acolhida em certo momento, talvez ela teria vindo a se tornar. Não se tornou, não tá falando disso, mas é uma criança que demonstra, né? Ela fala da vontade de matar os pais e tudo, mas o pai violentava ela, né? A mãe sabia e não fazia nada, então ela tinha raiva daquilo, ela criou raiva daquilo. Só que ela foi acolhida, ela passou por um tratamento e seguiu a vida normalmente. Hoje ela é enfermeira, tal. Chama Ira de um Anjo, vocês podem encontrar no YouTube, por exemplo. É um filminho forte, né? Mas mostra como que é uma constatação. Não estou dizendo que todo psicopata foi abusado, mas talvez tenha sido abusado emocionalmente falando, não só fisicamente, entende? Como é algo construído, né? São consecutivas perdas, né? Perdão. A Mari colocou, são manipuladores, exatamente. Eliane, que bom, fico feliz que você esteja aqui. A Débora colocou, qual é o tipo de falha dos pais e do ambiente que atribuiu para o indivíduo se tornar um perverso, um psicopata? Ótima pergunta, Débora. Que tipo de falha que eu tô falando? Quando eu não quero estar ali. Quando eu não dou o carinho necessário. Quando eu não digo não. Quando eu não digo sim, mais equilibrado. O que o Winnicott vai trazer de um ambiente suficientemente bom? É aquela mãe, é aquela pessoa que está cumprindo com a função materna e que também possui uma função paterna para suprir aquilo, sabe? Quando é uma falha? Quando aquela mãe não pôde ficar com a criança por outros motivos, quando aquela criança às vezes foi abandonada e acabou não tendo ninguém que a acolhesse e viveu em condições vulneráveis. Uma falha no ambiente é quando eu não ensino o outro que é amor. O ser humano não nasce sabendo amar. Ele aprende a amar, sendo amado. Então, quando eu não consigo me colocar no lugar do outro, é porque ninguém se colocou no meu lugar. Normalmente, quando nós vamos pegar algumas pessoas de personalidade antissocial, alguns tipos de psicopatas, é alguém que não teve essa estrutura base ou que não foi não teve um acolhimento, vamos usar a palavra que eu acho que é o mais certo, não teve um acolhimento das suas angústias, porque o bebê já traz angústias naturais, né, do que? Da primeira separação, do nascimento, há uma angústia interna por isso, agora eu não somos mais a mesma pessoa, agora eu preciso ser alguém. Se eu não tenho ninguém ali para conter essas angústias inatas já, e principalmente das fases do desenvolvimento psíquico desse indivíduo, isso é uma falha grande.
não necessariamente vai ocasionar em um psicopata. Pode ocasionar em outras questões, como na psicose, por exemplo. Só que é como foi o caminho que o sujeito escolheu. Não teve escolha, na verdade, né? Foi o caminho que estavam ali para ele. A Dina colocou, muito bom. Que bom, Dina, que você tá aqui. Eles nunca respeitam regras, não tem medo. O psicopata cria as próprias regras. Ele não vai lidar com a regra da sociedade. Por exemplo, ele não vai se importar se ele tiver que matar quantas vítimas for necessário para ele suprir um desejo, que é uma repetição, né? Às vezes, por exemplo, quando a gente pega geralmente no assassino em série, há uma repetição na vítima. Então, geralmente, a vítima tem a ver com alguém que machucou ele na infância, ou com a mãe, ou com uma namorada, ou com alguém ou com o pai. Existe sempre uma linha de pensamento. É como se ele matasse uma mesma pessoa várias vezes. Infelizmente, aquelas pessoas pagaram com a vida e sofreram na mão daquela pessoa, mas para ele não é aquela pessoa, mas uma pessoa anterior, uma pessoa que machucou anteriormente. Ficou um pouco confuso? Tô tentando explicar de uma forma mais leve. Aqui existem vários pormenores, né, pra gente entender. Quando a gente tá falando na psicanálise, nós vamos estar falando da perversão, nós vamos estar falando de um narcisismo muito grande, de um egocentrismo. A Ivani colocou, por exemplo, uma criança que tem atitudes violentas, como, por exemplo, pegar a boneca da irmã e pisar com força, coloca o suco da outra pessoa, pode ser um sintoma de psicopata ou é uma relação? Quando a gente está falando de criança, a criança ela está tentando elaborar aquilo que fizeram com ela. Então, por exemplo, se essa criança ela está sendo agressiva, seja com animais, seja com objetos, alguém está fazendo isso com ela. Então, ela está reproduzindo. A criança é como se fosse uma esponja. Ela observa tudo. O que você faz, não o que você fala. Então, por exemplo, quando a gente então, não é um traço, entende? Se não tiver um acolhimento disso, pode ser que no futuro, eu não sei se vai, não tem como saber. Pode ser que se torne, pode ser que não se torne, entende? Mas, às vezes, uma forma agressiva de uma criança é dela tentar elaborar o que está acontecendo. Às vezes, ela reproduz o que o pai faz com a mãe, ou o que a mãe faz com o irmão, ou o que a mãe faz com ela. Então, ela reproduz isso em brinquedos, em animais. É uma reprodução. A Regiane colocou, como você trabalha com o chefe psicopata? Olha, é bem complicado isso, né? Por quê? Porque é alguém que não vai estar pensando no outro, ele quer lucros e ele não quer se importar. Por exemplo, a gente pode ver atitudes psicopatas em comandos do nosso Brasil hoje em dia. Não pensaram no povo e estão só pegando dinheiro. Não estou dizendo que são, mas são atitudes, são formas de se vincular perversa, porque eu não estou pensando o quanto isso vai prejudicar o outro. Estou pensando só em mim, né? Então, isso é um modo também de atuação. Quando nós estamos falando de um emprego, de alguém que eu convivo, eu preciso começar a me questionar quanto vale a pena eu estar neste emprego. Porque não é algo que a pessoa vai mudar. E não tem como você inferir nisso. Sabe? Foge um pouco das mãos, porque essa pessoa nunca vai olhar para o que você vai dizer, essa pessoa nunca vai prestar atenção no que você está dizendo, entende? Ela está na sua frente, ela está no seu comando. Às vezes nós não estamos falando de um psicopata, mas às vezes nós estamos falando de outras pessoas, de um tipo de atuação perversa. Nem tudo que machuca, nem tudo que é perverso, na verdade, é psicopata. Psicopatas são extremos, sabe? Por exemplo, nem todo mundo que tá na cadeia é psicopata, mas geralmente, o que nós entendemos? Que algumas pessoas que roubam, que fingem ser outras pessoas que estão sempre querendo tirar vantagem, né? Nós podemos pensar que seriam psicopatas de graus leves. Por quê? Porque ele não tá matando o outro, mas ele tá roubando. No sentido assim, por exemplo, a gente vê muitos golpes na internet.
Já viram sobre isso? Sobre homens que acabam pedindo dinheiro para as mulheres, elas acabam perdendo muito dinheiro depositando para essas pessoas, ou vice-versa, quando tem uma mulher que pede dinheiro para homens, né? A gente poderia pensar que aí seria um tipo de psicopatia mais leve. Em que sentido? Eu estou extorquindo, eu estou te roubando, eu não estou me importando quanto isso vai te prejudicar ou não. Então, nem tudo é psicopatia. Mas sim, existem graus leves, grau mais moderado e graus mais graves. O Amori colocou, e ele nunca se arrependerá de seus atos, né? Não, porque ele não tá se importando com você, ele não tem a empatia, ele não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, apenas de se satisfazer. O desejo do psicopata é o que vem em primeiro lugar. Então, o que for preciso para ele fazer, ele vai fazer. Ele nunca vai se arrepender, ele nunca, sabe? Por exemplo, no caso que eu usei aqui de exemplo, do Ted Bundy, que eu fiz um apontamento na bibliografia dele, né? Na biografia dele, perdão. O que ele trazia no final? Ele já estava preso, ele já tinha matado mais de 30 mulheres, era um assassino em série. E no final ele começou a dizer que se arrependia. Como é nos Estados Unidos e lá tem pena de morte, então a execução dele tinha sido marcada já, que era por injeção letal. No final, uma semana antes, ele concedeu uma entrevista para falar assim: se vocês mudarem a minha pena, eu digo onde estão os corpos. Então, até no final, ele tenta manipular. Ele não esboça nenhum tipo de arrependimento. Entende? Então, é alguém que enfim, ele, por exemplo, aquele documentário que eu falei que saiu, não é documentário, na Rede Globo, Dupla Identidade, é baseado muito nele, quando coloca que ele vai para telefones de pessoas suicidas, ele fazia isso, né, a pessoa real. Então, ele tenta mascarar, ele tenta se fazer de boa pessoa, mas, por outro lado, existe uma outra pessoa, um outro tipo de atuação. É como se ele criasse, o Winnicott vai trazer de falso self, né? Quando o seu eu verdadeiro tá tão machucado, eu crio uma história e eu vivo a partir daí. O psicopata, o que ele cria? É como se ele criasse alguém super poderoso, ele realmente acredita nisso, então ele vai agir, porque ele cria as próprias regras, ele não tem o remorso. A Mari colocou, por isso falei para ele, não quero isso para minha vida. Exatamente, Mari. A Elizabeth colocou, qual o papel da mãe com a relação ao sociopata? Geralmente, quando nós estamos falando desse tipo de personalidade, é alguém que não teve ou que foi faltoso por algum motivo que, assim, não estamos culpando as mães, mas houve alguma falha, entende, naquele ambiente, ou a mãe não pôde exercer. Voltamos. Me desculpem. Às vezes a gente não tem controle, né? Tem dias que fica oscilando mesmo a internet. Se alguém já tiver perguntas, vocês podem me mandar, porque eu já estou respondendo as perguntas para sanar algumas dúvidas em relação a isso. Nós estamos falando sobre psicopatia, sobre personalidade antissocial, sobre perversão, através da psicanálise. Né? Boa tarde, sejam bem-vindos. Uma pena que a minha conexão caiu. Espero que o pessoal consiga retornar, né? Eu lembro que não é muito fácil. A Bruna colocou, psicopatas acreditam em Deus? Olha, eu acredito pelo egocentrismo, pelo narcisismo, acredito que não. Muitos acreditam ser eles os próprios deuses, né? Eles têm o controle entre a vida e a morte, entre o que fazem ou não. Muitos podem se utilizar da religião como meio de fuga, no sentido assim, meio de disfarce. Não que eles acreditem. Não posso afirmar, mas ao meu ver, alguém que machuca o outro, alguém que não se coloca no lugar do outro, não pode ser alguém que acredita, né? Não vejo isso como viável. Minha humilde opinião só nesse sentido. Não tem como eu afirmar. Mas eu penso que alguém que machuca, alguém que te agride, não pode acreditar que existe um Deus, que existe um amor, né? Algo a mais que isso. A Márcia colocou...
O que torna uma pessoa antissocial ou tem fobia social? Quando a gente está falando de uma personalidade antissocial, nós não estamos falando de alguém que é tímido, né? Uma personalidade antissocial, que é o termo que a psiquiatria usa, é para psicopatia, né? Na psicanálise, nós vamos chamar de perversão, que é quando eu mudo o meu tipo de prazer sexual, mas é mais ligado no desejo, né? Então é uma inversão nisso. Eu acabo não tendo um senso crítico, um pensamento de que não, eu não posso fazer isso com o outro, eu não me coloco no lugar do outro. Tudo que eu desejo, eu já realizo. Se eu desejo te bater, eu já vou lá e realizo. Se eu desejo, sabe, algo agressivo, né? A perversão é alguém que introduziu uma questão como se fosse uma destruição dentro de si. Quando eu tive o que Melanie Klein vai falar de seio bom e seio mal, quando eu internalizei um seio mal, um seio perseguidor, uma função materna faltosa, quando eu não consegui introduzir isso, né? Nesse sentido. O Luiz colocou: o psicopata se transforma numa pessoa dócil no sentido de obter um ganho? O vídeo para... Ah, sim. Que bom que você pode entrar, Luiz Carlos. Sim, é como se ele usasse um disfarce, vamos dizer assim, para estar em sociedade. Então, nem sempre você vai olhar... o psicopata, ele não tem um rosto, assim, expressivo. Não tem um modo de falar, um modo de se portar que necessariamente vai diferenciar. O que nós podemos identificar uma diferença é na atitude. Né? É a questão de eu não me colocar no lugar do outro, é a questão de eu não me importar o quanto eu vou ferir ou não, é eu traçar um objetivo e passar por cima de quem for para alcançá-lo, né? Então é alguém que, nesse sentido, né, ele se transforma assim, ele pode ser dócil, ele pode ser gentil, ele pode estar envolvido em atos religiosos, ele pode estar... por exemplo, nos crimes de colarinho branco, entende? Então, assim, há uma gama. A Larissa colocou: pode dar dicas de filmes de psicopatas? Nossa, tem vários mesmos. Por exemplo, esse exemplo que eu tava usando, vocês podem encontrar o filme dele, da vida dele, né? Da atuação, do que eu tava falando. Chama Ted Bundy. É TED. Depois eu publico para vocês verem. O Ted Bundy tem a vida dele. Por exemplo, existem vários filmes que são baseados em fatos reais. Né? Eu posso pegar depois uma lista certinha, agora de nome eu não vou me lembrar, mas aí eu posso passar para o Rodolfo, que é quem gerencia a página, sobre títulos, e aí vocês podem pesquisar sobre os vários, né? Então tem sobre ele, por exemplo, o massacre da Serra Elétrica é baseado em fatos reais, mas de um outro contexto, mas aí já é um pouco mais de psicose. Existem casos de perversão, enfim, existem N casos. Depois eu passo uma lista para o Rodolfo e ele publica para vocês poderem assistir. O Brandon Machado, acho que é isso, que seria dupla personalidade. Na psicopatia, não seria uma personalidade só que ele vai meio que mascarar, né? Eu não vou... Por exemplo, como ele é muito astucioso, como ele é muito articuloso, assim, cada passo é calculado. Sabe exatamente o que vai fazer, por que vai fazer, quem vai estar. Então, tudo o que é pensado na ação dele é a estratégia para ele chegar. Por exemplo, como nós estamos falando muito, né, que o meu foco mais foi nos assassinos em série, eles têm um perfil de vítima. Então, tem alguns assassinos em série que falam que eles saem para caçar. Se a gente está falando de um psicopata de grau mais leve, alguém que está nas empresas, alguém que você convive, por exemplo, na empresa, se ele quer o cargo maior, ele vai traçar um objetivo. O que ele precisa para chegar até lá? Então, há um pensamento nesse sentido, de uma estratégia, mas não de se colocar no lugar do outro, enfim, nesse outro sentido. Márcia, é bem provável que não, porque senão a gente não estaria conversando aqui,
né? Alguém não consegue se colocar, será que eu sou? Não, antissocial não tá no sentido de ser tímido, de ser retraído, mas sim de alguém que é perverso, de alguém que machuca o outro sem se importar, de alguém que passa por cima do outro para alcançar um mérito, para alcançar um, sabe? É muito além. Tiago Batista colocou, eu não peguei a parte materna quando cortou o vídeo. Quando eu tô falando da função materna, né, é alguém que precisa... É aquela mãe que vai estar ali quando o bebê precisa do carinho, quando o bebê precisa da contenção. É alguém que vai conter os conteúdos caóticos que o bebê já vai produzir, já vai se manifestar, o que é algo comum, né? O bebê já traz inquietudes naturais do desenvolvimento. O que causa a primeira ansiedade, o impacto, algo que mexe com a criança, é o nascimento. Né, o desprendimento, o corte do cordão umbilical, né? Então isso já causa algumas angústias para o bebê. E a mãe ela precisa estar ali para ela poder suprir isso, né? Então quando ela não pôde estar ali, quando ela não pôde exercer, isso vai ter algumas causas. Não necessariamente serão de um psicopata, mas pode ser que seja. Entende? Não tem uma via de regra. Ó, aconteceu isso, vai se tornar isso. Não tem isso. Né? É cada caso um caso. O que é importante? Quando a gente fala da falha ambiental, é porque a mãe não pôde estar ali para se voltar exclusivamente para a maternagem, porque é bem provável que o pai ou alguém que cumprisse com essa função paterna também não teve ali para suprir, para dar um suporte. Quando a gente está falando de uma falha no ambiente, é quando aquele pai ou aquela mãe não pôde cumprir com a função paterna e necessariamente não teve outras pessoas que puderam fazer o papel, sabe? Então, essa criança ela não teve ela não conseguiu simbolizar uma função que tivesse alguém ali que acolhesse, que tivesse alguém ali que a amasse. Então, ela não consegue aprender a amar o outro, porque ela não conseguiu se sentir amada. A Crislane colocou, explica melhor sobre seio bom e seio mal, de Melanie Klein. A Melanie Klein é muito prudente dentro desse assunto, né? Porque a gente vai pensar numa esquizoparanoide. A Melanie Klein, o que ela vai dizer? Que o bebê, quando ele nasce, ele não consegue identificar a mãe num objeto total. Ele vai enxergar ela parcialmente. Então, para o bebê, ele não consegue entender, a primeiro princípio, que aquele seio que o alimenta, que Melanie Klein vai chamar de seio bom, que é aquele seio nutridor, aquele seio que vem ali para satisfazê-lo, é o mesmo seio que não está ali quando ele deseja. É o mesmo seio que quando vem com pouco caso, ou não traz um alimento, ou não está ali. Aí ela vai chamar de seio mau, que é um seio perseguidor, é um seio ruim. Quando eu tenho mais faltas, quando eu tenho mais frustrações com essa questão da maternagem, quando ela não pôde estar ali, ou quando esteve, não queria estar, foi com pouco caso, ou algo do tipo, eu posso introjetar, é como se eu simbolizasse dentro de mim que só existisse um seio perseguidor, um seio mau. Então, é como se eu introjetasse uma autodestruição. Sabe, eu não consigo introjetar o amor, o carinho, o respeito, só algo ruim. Então, o que eu tenho de algo ruim é o que eu vou oferecer para o outro. Se aquele seio não me alimentou, se aquele seio foi ruim para mim, eu acabo reproduzindo isso com outras pessoas. E aí, Melanie Klein vai dizer isso na posição esquizoparanoide, mas não vou entrar em tantos detalhes, senão as pessoas que não compreendem vão ficar um pouco perdidas, né? Aí tem a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Mas tá nesse sentido, o seio bom é o seio que alimenta e o seio mau é aquele seio que não tá quando eu desejei, é aquele seio que não veio, né? Aquele seio perseguidor, nesse sentido. A Elisanete colocou, me fala sobre a mãe do sociopata, que geralmente é manipuladora. Não tem como eu te dizer exatamente, porque cada caso vai ser um caso. O que eu posso te dizer é que houve uma falha nesse ambiente. Se foi por falta da mãe que não pôde ter o pai por perto, ou se ninguém pôde suprir essa mãe, ninguém pôde acolher essa mãe, porque senão, entendam que assim, quando você se torna mãe, quando você
cumpre com essa função materna, você precisa de alguém que te acolha, você precisa de alguém que também acolha as suas angústias, porque vão gerar angústias, né? Será que eu tô fazendo certo? Eu tô cansada, eu preciso me abdicar um pouco de mim para poder estar ali com a criança, então eu preciso ter um suporte. Não precisa ser o pai biológico, mas alguém que cumpra com a função, né? Isso pode vir de um parente, de um pai que esteja ali e contém essa filha. Quando eu não tenho isso, às vezes eu acabo tendo que me privar e trazer outras questões e eu não posso me dedicar exclusivamente à maternagem naquele momento, que a criança precisa muito, né? O Winnicott, ele vai dizer algo muito além. Ele vai dizer que o bebê não existe, que o que existe é uma questão da maternagem, né? Porque quando você encontra um bebê, você vai ver o cuidado que essa mãe teve com o bebê. Porque o bebê, ele não sobrevive sem a mãe. O indivíduo, ele não consegue sobreviver. Ele precisa que ela esteja ali. Ele precisa de alguém ali. Senão, ele vai fazendo o que dá para fazer, né? Aqui ela falou, tem um livro muito bom, que é Psicopatas do Cotidiano. É excelente esse livro. Sim, a Ana Beatriz, acho que é a Ana Beatriz Barbosa, ela fala muito sobre isso. Ana Beatriz Barbosa Silva, ela fala muito sobre psicopatas também. E no Brasil, a gente tem a Ilana Casoy, que é especialista em criminologia. Então, vocês podem encontrar vários livros dela também, falando sobre psicopatas, sobre assassinos em série, de um outro olhar, né? O olhar que eu trouxe aqui é um olhar da psicanálise, que é como? Da perversão, de uma falha de ambiente, como que isso se constitui, né? Dessa outra perspectiva. Mas tem vários livros, sim. A Márcia falou, sim, A Ira do Anjo, ele até virou um livro. Um filme, né? Virou, sim, um filme e tem um filminho original da própria menina. Também dela falando do que ela passava e tal, dos desejos que ela tinha. É como se fosse uma autodefesa. Eu queria machucar os meus pais, mas porque o meu pai me machucava, né? O pai abusava dela e os pais começaram a se trancar porque ela pegava faca, tesoura, porque ela queria realmente matar eles. Porque existia um desejo, ela sabia que a mãe sabia que o pai abusava e ela não fazia nada. Então ela tinha raiva disso, né? Como você sabe, não me ajuda e ele ainda me machuca. Então você vê a construção. Você vê que essa menina, por exemplo, desse vídeo, ela tem uma vida normalmente hoje, porque ela foi acolhida. O importante é isso. Alguém pôde acolher. Os pais não puderam fazer isso por ela, mas ela teve uma outra pessoa que pôde acolhê-la. Ela passou por um tratamento, né? Porque ela era menorzinha. Agora, se ela não tivesse passado, pode ser que ela tivesse se tornado um psicopata, alguém mais, entende? Pode ser. Nada é via de regra. Nenhum caso a gente pode generalizar. Márcia, é uma outra questão. A Dina colocou Beth Thomas, uma história real assustadora. Exatamente. Eu acho que é dessa daí, né? Também é bem legal. A Simone colocou, repete sobre um ponto que elimina ou isenta a pessoa de ser psicopata. É porque assim, cada caso vai ser um caso, né? A gente precisa entender isso. O que eu preciso entender? Que todos temos uma parte perversa, por exemplo, dentro de nós, né? Só que nós, neuróticos, satisfazemos isso com outras maneiras, através do sonho, através de um pensamento, né? Eu consigo satisfazer e me satisfazer nesse sentido. Quando nós estamos falando de um psicopata, ele já não consegue se satisfazer a partir daí. Ele já vai direto para a ação. Então, eu desejo e ajo. No psicopata é o id que comanda, né? O ego e o superego, eles são neutralizados. É como se eles não tivessem ali. É como se só o id, que quem tem conhecimento na psicanálise vai saber que é uma parte desenfreada de nós, dando em parte as pulsões, a parte eloquente do ser humano, né? Então, o psicopata, ele já age assim. O que poderia, por exemplo, nesse caso que eu usei de exemplo, A Ira do Anjo. Depois vocês podem assistir esse vidinho que é muito bom. E tem o filme também.
A menina, ela foi abusada pelo pai, então ela tem um desejo de matar os pais. Então ela realmente ela pega a faca, ela pega a tesoura, porque ela quer matar eles. Mas por quê? Porque ela tá sendo violentada. A mãe sabe, e ela sabe que a mãe sabe e não faz nada. O que fez com que essa menina não se tornasse uma psicopata? Ela foi acolhida. Alguém teve ali, olhou para ela, a ouviu, quis estar com ela, quis ajudá-la, né? Ela passou por um tratamento de psicoterapia para entender, né? Para entender que não era culpa dela, que ela não precisava machucar o outro necessariamente. Então alguém pôde reeditar essa questão do ser amado, sabe? Alguém pôde amá-la para que ela conseguisse se amar e amar o outro. Então, através daí, para que não aconteça uma psicopatia, eu preciso que alguém acolha essa pessoa. Agora, a questão é contar com a sorte. Às vezes a família não pôde oferecer, mas na escola alguém ofereceu. Às vezes os pais não puderam oferecer, mas os avós ofereceram. Às vezes, entende? Então, às vezes a pessoa conta com a sorte de ter pessoas na sua vida que fazem com que acolham ela. E aí ela não vai se tornar um psicopata. E agora, quando a pessoa não tem essa sorte, né? Quando essa pessoa ela só tem perca, ela só tem... É como se todas as portas estivessem fechadas. Não é como se fosse, elas estão fechadas. E aí eu vou tentando ver como que eu sobrevivo a partir daí. Alguns entram pela psicose, onde eu renego a realidade e crio uma realidade paralela. Outros vão pela via da psicopatia, onde eu me coloco no centro de tudo, eu sou melhor que todos, não tenho empatia. A Rosemary colocou, eles, psicopatas, devem ser afastados dos outros seres, pois eles são perversos, destroem um outro, seria um caminho? Se nós estamos falando de um caso mais grave, sim. Se nós estamos falando de uma pessoa que não já está num patamar que não vai conseguir entrar num processo terapêutico, sim, porque ele vai ter uma via de atuação. Não vai mudar aquela via de atuação, porque ele precisa de outros mecanismos, ele precisa de um suporte para que ele consiga ver a diferença, né, do que ele faz e do que poderia ser feito, dele ver uma situação diferente. O caso mais grave, por exemplo, em caso de assassinos em série, tem como retomar uma vida normal? Não, porque eles vão continuar matando, é a forma como eles encontraram, o jeito do psiquismo dele agir, é o funcionamento que já está ali. Então isso não tem como reverter, vai morrer assim, porque ele não entra no processo terapêutico. Entendeu? Não se mantém. Não tem como isso. A Lívia colocou, psicopata e sociopata são a mesma coisa? Sim, é só uma mudança na nomenclatura. Né? Psicopata é um termo mais antigo. Sociopata é um termo mais novo, que aí a gente vai falar de personalidade antissocial, de sociopata, sociopatia, né? Nesse sentido. A Iris colocou, então, prematuros que vão para a incubadora e não ganham cólon podem desenvolver uma psicopatia? Não necessariamente. Porque tem cuidado ali, né? Não necessariamente. Vai ter algum tipo de falta, né? Não teve a mãe naqueles primeiros momentos? Pode ser que sim, mas pode ser que só desenvolva uma neurose. Quando eu digo de uma falta, é uma falta constante na vida. Sabe? Não é só em um momento. Ali o bebê, ele precisou daquele momento, mas a mãe vai visitá-lo, a mãe vai lá e há um tipo de toque, há pessoas ali que estão ali. Uma enfermeira pode muito bem fazer uma função materna naquele momento, porque ela pode acolher aquela criança, né? Então, não necessariamente. Nada em extremo, sabe? É porque, assim, como cada caso é um caso, depende muito das circunstâncias. Não é porque houve uma falta que isso já vai se transformar em uma psicopatia. Nem sempre, entende? Que bom que você gostou, Jane. É porque, assim, é um tema mais complicado de se explicar, né? Que bom que vocês estão entendendo, de certo modo. Tiago colocou, psicopata pode viver iludido, acreditando que ama os outros, ser alguém empático? É possível recalcar essa personalidade a ponto do próprio psicopata não entender que é um? Um psicopata nunca vai dizer que é um psicopata.
Mas ele também nunca vai ficar iludido, porque é real para ele, né? O meu desejo está em primeiro lugar, então eu ajo. Eu não consigo ter essa percepção de que o que eu estou fazendo é errado ou não. Não tem esse discernimento. As regras do psicopata é ele que cria, entendeu? Então, para ele tá tudo bem, para ele não tem nada de errado, para ele não é um doente, para ele não, entende? Para ele aquilo é normal porque são as próprias regras. A Bruna fez a pergunta, é a mesma coisa, sociopatia e psicopata. A Dina colocou, tem cura para o psicopata? Ele pode viver normal no meio das pessoas? Não tem cura, mas ele pode viver... Não seria normal. Tudo depende, né? Depende do caso, depende do que a gente está chamando também de psicopata. Porque nem todo mundo que tem algum tipo, que age agressivamente ou que machuca, às vezes, é um psicopata. Às vezes a pessoa só te fere porque ela tá ferida de alguma maneira, né? Então nem todo mundo é um psicopata. Não vamos sair falando aí que todo mundo que às vezes ultrapassou ou que roubou Não. Casos em particulares, né? Casos em particulares. Nem todo mundo. Eles vão viver em sociedade porque eles vão se camuflar na sociedade. Mas não que eles vão poder pensar, se colocar no lugar do outro, né? Isso não. A Simone colocou, podemos ser perversos sem motivo concreto? Não, ninguém é perverso sem motivo concreto. Ninguém se torna um psicopata sem um motivo concreto. Né? Há motivos, sim. Infelizmente, há. O que a gente precisaria conversar, o que precisaria ser discutido o que as famílias fazem, o quanto as famílias ouvem suas crianças, o quanto as famílias dão de importância para as crianças, para o adolescente, para o adulto. O que é preciso conversar hoje em dia é como os pais se importam com o que o seu filho sente, como os pais permitem que ele seja uma outra pessoa, né? Porque não é porque ele é parecido com você que ele vai agir e viver como você. Então, se a gente tratar de outras coisas, é claro que isso não aconteceria. É claro que não teria tanta necessidade de agredir o outro. Se eu entendesse, se eu aprendesse dentro de casa que eu preciso respeitar o outro, que eu preciso me colocar no lugar do outro, que os meus pais fazem isso por mim. Então, o melhor meio da gente evitar que tenham mais psicopatas, né, é que as famílias olhassem para dentro da sua família, não ficassem buscando fora, né? Não preciso resolver o problema do vizinho, eu vou resolver dentro de casa. Quanto eu tô olhando para minha família, quanto eu tô escutando a minha família, querendo estar ali, né? Nesse sentido, isso poderia diminuir gradativamente. O que me fez, por exemplo, fazer essa pesquisa em relação aos psicopatas, porque, por exemplo, a Ilana Casoy, ela vai subdividir em vários graus. Robert Harry, que é um criminalista mundialmente conhecido do Canadá, ele também subdivide os psicopatas em primários, secundários, né, terciários. Existem uma escala para isso. É que ficaria muita coisa teórica para eu trazer aqui para vocês. Mas várias pessoas que estudam isso veem uma divisão, né, nessa questão da psicopatia. A questão é o que leva, né, o que leva a pessoa a fazer isso, sabe? Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Nós já estamos encerrando já passou um tempinho. A Márcia colocou, então... Se tratou desde pequena, né? Mas quando adulto já não existe cura, é isso mesmo. Isso, porque aí quando adulta, até que não se instalou completamente a personalidade antissocial no psiquismo, tem como, né? Porque essa pessoa ela ainda está aberta a um tipo de contato, a um tipo de vínculo. Quando já se tornou um psicopata, quando a forma de atuação, a forma como o aparelho psíquico dessa pessoa funciona, a maior parte já é perversa, aí não tem mais jeito. Por quê? Porque essa pessoa ela nunca vai procurar um tratamento, porque para ela não precisa, entende? Então para ela age como ela quer, ela cria as próprias regras. Muito obrigada, Dina. Que bom que você gostou. A Daniela colocou quais sinais de um psicopata, comportamento, reações.
Bom, é alguém que, como a gente falou um pouquinho antes, mas é alguém que não se importa com você, é alguém que vai te machucar, vai te ferir, vai te roubar, sem se importar, sem se colocar no seu lugar, né? Essa é a principal característica. Eu não me importo com o que eu vou fazer com você, eu só quero me satisfazer. É alguém narcisista, é alguém egocêntrico, é alguém que o modo de atuar é através da perversão, é através do meu desejo em primeiro lugar, né? Então é alguém que o id é quem move nas ações, é alguém que não tem regras, não lida com as regras sociais. Em que sentido? Eu sei que se eu machucar alguém, eu vou ser punido por isso. Para o psicopata, não, ele cria as próprias regras. Ele quer um objetivo, se você estiver no caminho e ele tiver que te eliminar para isso, ele não vai se importar. Para eu poder evitar de ser machucado ou ferido por alguém, eu preciso entender o que me machuca. O que é respeito para mim? O que é falta de respeito para mim? Quando eu entendo isso e vem alguma pessoa na minha vida e começa a inferir isso, começa a ultrapassar isso, aí eu consigo colocar um limite. Não, peraí. Por que eu tô permitindo isso? Por que eu tô convivendo com essa pessoa? Aí eu posso escolher me afastar ou não. O Thiago fez uma pergunta bem bacana. Tem como você disponibilizar a sua monografia? Tem sim. Vocês podem me mandar um e-mail, né? Depois eu deixo certinho, jessicah_km@hotmail.com. Mas depois eu vou deixar certinho os dados que aí vocês me mandam e eu mando por PDF, eu mando por e-mail para vocês. Tem como sim. Lá tá bem explicadinho, passo a passo, a questão da psicanálise, os pontos na psicanálise, o que os autores dizem sobre isso, mas tem como sim. A minha monografia é sobre a psicopatia, mas o grau mais grave. Eu falo sobre assassinos em série. E lá também tem a biografia do Ted Bundy, onde eu faço alguns argumentos, né? Eu relaciono o que aconteceu. O Joel colocou, por favor, comenta do Bandido da Luz Vermelha. Sim, é um assassino em série, né? Alguém que machucou o outro, alguém que é um psicopata de grau grave. O que faz, por exemplo, o que me suscitou isso? Quando eu vi uma entrevista do... Será que era o Bandido da Luz Vermelha? Não lembro agora quem que era. Que ele deu uma entrevista onde um apresentador faz a seguinte pergunta para ele. O que você sentiria se aquelas pessoas que você matou fossem seus filhos? E aí ele devolve a pergunta pro apresentador, e se eu fosse seu filho? Né? Entendem assim? Porque há uma história por trás daquela pessoa. Não é uma justificativa pelo que ele fez, mas algo fez com que ele chegasse a cometer esses atos. A sociedade, a família, não sei. Houve falhas, né? Nesse sentido. A Ruth falou, e qual seria a idade limite para não se tornar psicopata? Vai depender da história. Nada é regra, sabe? Nada na psicanálise a gente vai ter regras. Por exemplo, até tantos anos é isso, até tantos anos é aquilo. Não, normalmente, a partir da adolescência, quando tudo volta, né? Quando já se há uma pressão por essa questão, quando já começa a ingressar na vida adulta, por exemplo, quando a gente já começa a ver atuações mais frequentes nesse sentido, é porque talvez já seja tarde demais. Perfeito, Thiago, é isso mesmo. jessicah_km@hotmail.com. Me manda um e-mail que eu te mando de volta. Me manda pedindo que você quer a minha monografia e eu te envio ela. Joelson, ele fez a pergunta, quais as chances das familiares da Luz Vermelha se tornarem também psicopatas? Não é porque teve um psicopata que os outros vão se tornar, não necessariamente. Pode acontecer? Pode, mas não tem uma via de regra, não tem como dizer quais as chances, né? Vai depender se aquelas pessoas tiveram alguém que acolhessem elas ou não. Porque às vezes ele não teve, mas às vezes a irmã encontrou na escola alguém, ou encontrou num vizinho, ou encontrou num parente, ou encontrou em um avô e uma avó que no momento dele não pôde oferecer aquilo. Então tudo depende do contexto.
Ah, obrigado, Mari. Isso aí, foi o Maníaco do Parque. Ele que deu essa entrevista. Então é realmente isso, né? Houve uma história. Eles são seres humanos, mas que infelizmente atuam de outra maneira, né? Depois de consecutivas falhas, consecutivas percas. Suzana colocou, é difícil detectar um psicopata, até mesmo por essa habilidade de manipulação, exatamente. Um psicopata pode perceber com facilidade a minha ansiedade ou a minha vulnerabilidade. Fiquei pensando, pois já que estão acima do bem e do mal, não costumam exercer essas condições. Geralmente, as vítimas não são escolhidas por acaso, né? Eles vão escolher pessoas que são mais vulneráveis ao ataque dele, de certa forma, né? Então, por exemplo, se a gente está falando do assassino em série, a vítima dele não vai ser, vai ser aquela que está mais fácil dele capturar. Quando a gente está falando de um psicopata de grau mais leve, ele não vai passar por cima de alguém que seja mais que saiba se defender de certa maneira, mas ele vai usufruir de pessoas que estão sensibilizadas por algum motivo. Quando a gente vê, tipo, estelionatários pela internet ou algo do tipo, eles não vão em qualquer vítimas, eles vão em vítimas que eles percebem uma vulnerabilidade. Então, por que é importante que eu faça psicoterapia? Para que eu consiga me reconhecer, para que eu consiga entender quais são os meus limites, quais são as coisas que me machucam, quais são as coisas que eu espero de alguém, que eu espero de um relacionamento. Porque se eu tenho esses pré-requisitos dentro de mim, por exemplo, eu sei que o fato de alguém chegar e me desrespeitar me machuca. Então, por que eu vou permitir isso? Por que eu vou me relacionar a pessoas que fazem isso comigo? Então, por isso que é importante. Nenhuma vítima é escolhida por acaso, né? Geralmente são vítimas que estão sensibilizadas. E aí, quando eles vêm e fazem... que arrasam com a vida dessa pessoa, por isso que é uma destruição muito grande. O que a gente recebe, às vezes, no consultório são vítimas dos psicopatas, mas não eles, né? É alguém que teve a sua vida arrasada, seja financeiramente, seja emocionalmente, mas alguém que teve a vida arrasada, de certa maneira, sabe? Então, o mais fácil de você evitar, eu não sei a que ponto eu consigo evitar, porque eles são tão articulados, mas eu conseguindo me respeitar, se respeitar, o que te desrespeita, aí eu não permito, entende? Nesse sentido. A Fabi colocou, repete, por favor, o seu e-mail. É jessica_km@hotmail.com. Depois eu vou ver com o Rodolfo se eu posso fazer uma publicação e aí fica lá para vocês, né? Para vocês poderem me mandar o e-mail, eu mando minha monografia. Não tem como eu falar aqui de cada passinho, porque é mais de 100 páginas. Então, assim, são vários pormenores para chegar. Eu tô tentando trazer o máximo que dá. A Vera colocou, como perceber que uma criança tem sinais de psicopatia? É melhor a gente perceber quando a criança está sofrendo, sabe? Se a criança está sendo agressiva na escola, tem alguma coisa acontecendo em casa. Se a criança está sendo agressiva com outras crianças, se a criança está sendo agressiva com você, essa agressividade não vem totalmente dela, mas às vezes ela está reproduzindo o que fazem com ela. Então, a gente tem que perceber se a criança está em algum tipo de sofrimento, se a criança está ficando isolada, se a criança está machucando alguém. Tem que já chamar uma atenção muito grande por isso. Por quê? Porque a criança já está sofrendo. Não pensem nos traços psicopatas, mas pensem no sofrimento. É alguém que está sofrendo, né? O Thiago colocou, é estudante de psicologia, me interesso pelo assunto, muito obrigada. Sim, eu disponibilizo sim. E quem tiver interesse, eu faço o grupo de estudos online de psicanálise. Então, a gente estuda mais a fundo a psicanálise em si. Depois vocês podem me mandar um direct que eu explico certinho. A Evelyn colocou, no caso do psicopatia, deve ser do psicopata. Você é a favor dos medicamentos? Sim. No caso de psicopatas já diagnosticados, né? Sim, sou a favor de medicação. Por quê? Porque a medicação ela vai diminuir
os impulsos, né? Assim, vamos dizer, ela abafa as emoções. Melhor forma de dizer. A medicação ela abafa as emoções. No caso da psicopatia, ela é recomendada sim, com certeza. Mas aí é um problema. Será que o psicopata vai tomar? É bem provável que não. Então, por exemplo, se a gente está falando em alguém que vai ser... em alguém que vai ser preso, que vai cumprir pelos crimes que cometeu, porque necessariamente o psicopata comete crimes, né? É alguém que poderia estar ali por via de medicamento também, mas por um controle. Não alguém que vai ser curado por isso. Não. Só por um controle de ações ou algo do tipo. A Thalita colocou, e a disfunção cerebral que causa psicopatia? Pode explicar? Thalita, essa eu fico te devendo, porque eu estudo a partir da psicanálise. E a psicanálise não vê por essas disfunções, né? Outros profissionais talvez poderiam explicar um pouco mais. Não posso porque eu não estudo, então eu falaria algo errado aqui, né? Só posso falar a partir do que eu estudo. Então, a partir da psicanálise, nós vamos falar que um psicopata se transforma a partir de um ambiente que foi falhoso, foi faltoso de alguma forma. A Cíntia colocou, oi Jéssica, eu assisti a apresentação da sua monografia, é muito interessante, obrigada por compartilhar. Que bom, Cíntia, que bacana, né? Caso você queira, eu posso te mandar por e-mail. Rafael colocou, sou psicólogo também, obrigada pelo tema, parabéns. Que bom que vocês gostaram, porque é um tema mais pesado, né? Fiquei um pouco receosa de encontrar mais dificuldades. Sim. Depois eu vou deixar disponível. Muito obrigada, Thiago, por disponibilizar o e-mail. A Vera colocou, dou aula para crianças de 5 anos e vejo muitas crianças com comportamentos inadequados. É importante que você indique para um profissional, né? Indique para os pais, procure uma ajuda profissional. Um psicólogo, um psicoterapeuta, um analista, como vocês queiram nomear. Mas é importante procurar uma ajuda profissional. A Suzana colocou, um pai psicopata pode influenciar o filho a desenvolver a psicopatia, mesmo tendo uma mãe neurótica básica? Se eu tenho alguém que colha as minhas... alguém que me acolha, né? Dificilmente eu consiga desenvolver uma psicopatia. Porque às vezes o meu pai não pode estar presente, como no exemplo que você usou, mas eu tenho um avô que pode cumprir com a função, eu tenho um tio que pode cumprir com a função, ou às vezes um professor na escola vai cumprir com a função. Então, não necessariamente, né? Não é porque o pai é que os filhos vão ser. Não, não necessariamente. É individual. A Simone colocou, Jéssica, parabéns pelas explicações, super bacana. Que bacana, você é psicóloga organizacional. Simone, não tem como eu anotar agora. Se você puder enviar no meu e-mail, me pedindo, eu já te devolvo já, fica mais fácil para mim. A Elia colocou, no caso da Suzane Richthofen, ela era uma psicopata e hoje ela poderia fazer o que fez no passado? Tema polêmico, né? Não sei, não tem como saber se ela pode fazer ou não. Prefiro não entrar nesse detalhe. A gente tá no finalzinho, vai entrar muita polêmica, né? Vamos deixar para uma próxima. Boa noite, Paula. Boa tarde, né? Será que o Hitler era um psicopata, mas ele gostava de cachorro? Sim, é alguém que vai através do desejo, né? Qual que era o desejo dele? Que apenas uma certa linhagem, né? Alguém que era perverso, né? Atuava por perversão. Porque eu queria só que uma linhagem sobrevivesse. Então, as outras que eram fracas ou tinham que ser disseminadas e tal. Mas é uma contraversão, né? Porque ele era judeu, mas queria matar os judeus. Então, assim, existe uma reflexão sobre isso. Freud escreve sobre Hitler também, né? Então, a gente pode combinar um dia para falar um pouco mais sobre isso. Bom, pessoal, acho que por hoje já deu, né? Já ficou bastante longo, já estamos 1h40 já de live. Infelizmente, teve alguns desencontros, né? Caiu a conexão, voltou. Mas muito obrigada por quem ficou até agora. Muito obrigada por quem interagiu, por quem perguntou, por quem, enfim, movimentou aqui, né? É por isso que as lives aqui são feitas. Espero ter esclarecido algumas coisas. Não dá para esclarecer num contexto geral. É um assunto muito pesado, mas tem várias nuances, né?
falei de algumas apenas, não dá para falar de todas. Ok? Muito obrigada. Um bom fim de semana para vocês já, né? Um bom restinho de semana, depois um fim de semana. Acredito que eu volte na semana que vem, não sei ainda, mas um super beijo. Vocês podem acompanhar depois, não sei como vai ficar a questão dessa live, mas agora a Mais Psicólogos está no YouTube também. Então, vocês podem acompanhar as lives por lá, caso alguém não viu ou não deu para acompanhar ela por completo. A Ruth colocou um esposo agressivo, é psicopata? Não necessariamente, Ruth, seja um psicopata, mas aí a gente precisa se perguntar, por que eu estou com alguém que é agressivo comigo? Por que eu permito isso? Né? Cadê o meu respeito? Então é importante isso. Bom, que bom que vocês gostaram, fico muito feliz. Obrigada, Paula. Um beijo pra você. Bom, nós nos vemos numa próxima. Caso vocês queiram me acompanhar nas redes sociais, vocês me encontram como jessicakm.psico, né? Vocês podem me encontrar no Instagram, no YouTube e aqui no Facebook também, ok? Então, um beijo para todos. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar por direct, né? Eu tento responder ao máximo. E quem tiver interesse na minha monografia, eu posso enviar por e-mail também. Ok? Que bom que vocês gostaram, fico muito feliz. A Mari colocou, às vezes a agressão é psicológica. Exatamente. Qualquer tipo de agressão eu não posso permitir, né? Nós podemos falar sobre isso. Vera, me manda uma mensagem por inbox, né? A gente conversa por lá, ok? Bom, por hoje é isso. Até a próxima. E hoje à noite tem mais live, né? Depois fiquem atentos. Temos, acredito que às 8 horas e às 9 horas. Não me lembro dos temas específicos, mas à noite tem mais live por aqui, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.